a Deus através dele. Então, queridos, a Jerusalém está vivendo essa festa nesse período. E essa festa ela tem algo muito importante, significativo para a nossa vida. A palavra tabernáculo tem um significado forte para as nossas vidas. E essa palavra, ela é hebraica. Essa palavra tem seu significado histórico, sim, e precisamos entendê-la. Nós, como igreja do Senhor Jesus, nós estamos sim ligados no Novo Testamento, mas também precisamos conhecer o Antigo Testamento. Precisamos também desenvolver esse conhecimento do Antigo Testamento que nos reporta para aquilo que Deus deixou para a sua igreja. Amém, queridos? Irmãos, muitos de nós precisamos entender no presente, o nosso passado. Então o tabernáculo ele vai falar isso à nossa vida. Precisamos entender hoje, no presente, o nosso passado. Os filhos precisam entender o seu presente pelo passado dos pais. Então, hoje Deus ele quer fazer algo diferente na sua vida, amém? Deus ele quer fazer você se posicionar, amém? Você precisa se posicionar diante de situações que você talvez esteja vivendo. E Deus está chamando você para se posicionar, amém ou não amém? Independente do seu passado, querido, Deus está chamando você para se posicionar. Hoje, você vai se posicionar? Alguns, né? Amém. Você vai se posicionar diante de situações do passado? Irmãos, quem mandou fazer a festa dos tabernáculos? Foi Moisés ou foi Deus? Foi Moisés ou foi Deus? O que essa festa representa para o povo judeu e para nós também? O meu desejo era ter montado aqui uma cabana aqui, cheia de palha, com palhas, né? Bem diferenciada. O meu desejo era esse, de montar essa cabana ali, e a gente entrar no tempo, voltar no túnel do tempo mesmo, e a gente poder olhar, poder até entrar, alguns se quisessem, nessa cabana. Para tentar relembrar alguma coisa, para tentar lembrar de alguma coisa, para tentar vivenciar alguma coisa. Olha para cá, por favor. Eu sei que você precisa também ver algumas coisas, né? Mas eu queria que você permitisse, por favor, pelo menos 30 minutos do seu tempo, ou 25 minutos aí do seu tempo. Olha para cá. Deixa outras coisas para lá. Se liga aqui, por favor. Senão você vai sair do mesmo jeito que você entrou. Amém? Ele pode tocar em você hoje, amém? O mover foi tão grande ontem que eu vi gente pulando aqui do nada. Ninguém tocou. Teve gente aqui fazendo algo extraordinário. Teve gente que ligou para mim e disse: pastor, eu estou eletrizado até agora. E eu creio que ainda está. Mas porque abriu o coração para Deus. Deixa eu dizer uma coisa aqui para você. Você sabia que tem anjos nesse lugar? Tem anjos nesse lugar. Porque, irmãos, foi tão sobrenatural que teve uma irmã que ligou para mim e disse: pastor, eu vi fulano como se tivesse uma asa pulando. E o pulo dela foi diferente ontem. Eu disse: eu acho que eu não pulo igual essa menina não, no tamanho que eu tenho. Eu disse: eu vi isso naquela pessoa. Não vou dizer o nome, tal. Mas eu creio que tem anjos nesse lugar. Amém? Eu creio que Deus está nesse lugar. Eu certa vez escutei o pastor Nonato falando. Ele disse que estava evangelizando na rua e tinha um drogado deitado numa calçada. E ele disse sentir uma presença assim tão diferente na vida dele. Eu acho que ele contou isso aqui. E ele disse: Senhor, se tem um anjo perto de mim, vacina aquele homem ali. E na hora, o cabo fez: sentiu uma dor. E ele chegou perto. Disse: parece que alguém me vacinou, deu uma injeção em mim. E eu creio que tem anjo que ministra a nosso favor, que está aqui também no nosso mundo. Eu creio. Porque ontem foi tão sobrenatural que teve pessoas que disseram: eu vi algo diferente aqui nesse lugar. Então, por quê, querido? Porque a gente abre o coração para Deus. Amém? Então, queridos, hoje, essa palavra ela vem para
nos posicionar. Pastor, de quê, pastor? De algo que ainda precisa ser transformado, endireitado na sua vida. Amém? Abra sua Bíblia em Levítico capítulo 23. Os versículos são 33 ao 36 e depois o versículo 41 ao 44. Que diz assim a palavra do nosso Deus. Se você está abrindo aí, tudo bem. Diz assim a palavra do nosso Deus: diga aos israelitas, no 15º dia deste mês, começa a festa das cabanas, ou tabernáculos. Alguma Bíblia aí, em algumas Bíblias chama cabanas, outras chamam tabernáculos. Festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Versículo 35. No primeiro dia haverá reunião sagrada. Diga, reunião sagrada. Não realizem trabalho algum. Versículo 36. Durante 7 dias. Diga, 7 dias. Apresente ao Senhor ofertas preparadas no fogo. E no 8º dia façam outra reunião sagrada. E também apresente ao Senhor uma oferta preparada no fogo. É uma reunião solene. Não realize trabalho algum. Versículo 41. Que diz assim, olha: comemorem essa festa do Senhor durante 7 dias, todos os anos. Diga, todos os anos. Este é um decreto perpétuo. Diga, decreto perpétuo. Para as suas gerações comemorarem no 7º mês. Versículo 42. Morem em tendas. Diga, morem em tendas. Durante 7 dias, todos os israelitas de nascimento morarão em tendas. Verso 43. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas morarem em tendas, quando os tirei do Egito, da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Versículo 44. Assim anunciou Moisés aos israelitas as festas fixas do Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Papai querido, no nome de Jesus, não a mim, Senhor Deus, mas ao teu poder, à tua glória, ao teu louvor, Senhor Deus, aquilo que o Senhor quer fazer em nossas vidas. Então vem sim, Senhor, tabernacular no nosso meio, Senhor Deus. Vem sim, Deus, habitar no nosso meio. Permitimos sim a tua presença. Permitimos sim o teu louvor. Permitimos sim, Deus, a tua direção. Hoje e sempre, Senhor Deus. Hoje e sempre. E nos ensina o propósito, Deus, a direção, Deus, daquilo que o Senhor quer nos ensinar com esse tema, Senhor. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Amém. Queridos, o propósito do tabernáculo ou cabanas está no versículo 23. Está no versículo 43, desculpa. Para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz isso. Que eu fiz os israelitas morarem em tendas quando tirei do Egito. Irmãos, o propósito era relembrar onde você esteve e onde você chegou. Ou seja, o propósito de tabernáculos, ou seja, viver em cabanas, era relembrar que um dia eles viveram em tendas. Era relembrar onde eles estavam e onde eles chegaram. Ou seja, relembrar, para mim, esse tema, relembrar onde eu estava e onde eu estou hoje. E o que eu estou fazendo hoje. Irmãos, o propósito não é você voltar à escravidão. Jamais. Mas lembrar que um dia você foi escravo. E hoje você é livre. Amém? Então o propósito é esse. É nos tirar, querido, de uma mentalidade de escravidão, mas nos colocar hoje em um novo tempo. Amém ou não amém? Nos colocar em uma novidade de dias. Então, no versículo 23 que nós lemos, nós percebemos isso. Morar em tendas. Ou seja, os descendentes, os filhos precisavam entender o seu presente o seu presente pelaquilo que eles estavam vivendo. Ou seja, eles precisavam olhar para o passado e entender seu presente. Ou seja, os filhos precisavam entender o seguinte: meus pais viveram assim, então eu estou vivendo assim. Meus pais saíram do Egito, então eu estou vivendo hoje diferente. Irmãos, algumas pessoas, elas não entendem a questão dos pais, dos avós, dos bisavós. Então aquilo que o seu bisavô viveu, você está vivendo hoje.
Aquilo que seu pai viveu, você pode estar vivendo hoje. E muitas pessoas deixam esse legado na vida de muitas pessoas, na vida dos seus filhos, desculpa. Irmãos, tabernáculo nos leva ao passado para relembrar uma história difícil e para que você continue se posicionando no presente, amém? Então veja só, vou repetir, tabernáculo nos leva ao passado para relembrar uma história difícil. Mas para que eu e você continue nos posicionando no presente. Você precisa se posicionar no presente, amém? Você precisa se posicionar no presente. Irmãos, por que Deus decretou o tabernáculo perpétuo, queridos? Porque Deus disse tabernáculo perpétuo na vida de todos. Por que Ele fez isso aí, queridos? Porque todo ano precisava fazer essa festa. Eu queria que você entendesse aqui hoje. Eu sei que nós falamos pouco sobre as festas judaicas, mas ela é importante para a nossa vida e tem um significado extraordinário para a nossa vida. Para a nossa vida, sim. Então a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje aqui, Deus estava resolvendo um problema geracional com tabernáculos. Você sabia disso? Deus estava resolvendo um problema geracional com tabernáculos. Então, queridos, porque as gerações futuras precisavam relembrar o que aconteceu no passado para se posicionar no presente. Irmãos, imagine só aqui. Imagine só aqui. Eu quero, mais na frente eu vou dizer isso aqui. Mas você só se posiciona quando você olha para o seu passado. Você sabia disso? Eu só me posiciono quando eu olho para o meu passado. Ninguém consegue se posicionar sem olhar para o passado. E muitos filhos, eles são abastardos, ou seja, eles estão tão fartos de tantas coisas, que aí eles não olham para o passado deles. Eles não olham para o passado dele. E aí eles começam a cometer coisas na sua vida, que eles começam a alegar aquilo que eles estão cometendo na vida dos seus filhos. Mas os pais deixaram uma boa herança para eles. Os pais deixaram algo bom para eles. Talvez alguns assim, meu pai não deixou isso para mim, mas meu pai me deixou tristeza, me deixou isso. Mas hoje, você entende que você precisa se posicionar. Hoje você entende que você precisa tomar um posicionamento na sua vida. Amém ou não? Ou não amém? Irmãos, você lembra do passado e se posiciona assim. Ou seja, não quero viver assim nunca mais. Isso é posicionamento. Eu não quero viver assim nunca mais. Eu não quero viver desse jeito nunca mais. Isso chama-se posicionamento. Se você não se posiciona, você passa a repetir aquilo que você não devia estar repetindo na sua vida. Então eu preciso me posicionar. Quando você diz não, é não. Para aquilo que é do passado. Irmãos, outra coisa, segunda coisa, a festa durava 7 dias. Mas pastor, por que 7 dias durava? Diz o texto no versículo 34 do capítulo 23, diga aos israelitas, no 15º dia deste 7º mês, começa a festa das cabanas do Senhor, que dura 7 dias. Mas por que 7 dias? 7 dias. Diz o texto também que eles precisavam morar naquelas cabanas 7 dias. Por que 7 dias? Você parou para pensar sobre isso? 7 dias voltando a morar dentro de uma cabana. Eu estava até vendo alguns vídeos de pessoas que em Israel, eles constroem cabanas mesmo, fora de casa, e passam a viver, a morar ali 7 dias. Por que 7 dias? Em uma cabana feita de palhas, do lado de fora, fora do conforto da sua cama, do sofá, da TV. Por que 7 dias isso aí? Mas isso tem um significado profundo na nossa vida. Tem um significado muito profundo. Irmão, se você está vivendo o novo, você não consegue se acostumar com o passado, amém? E nem voltar a ele. Entenda aqui também, veja só.
7 dias pode gerar na pessoa uma insatisfação com o passado. Ou seja, você volta naquele lugar, você passa a relembrar, você passa a viver aquilo ali, você passa a se incomodar com aquilo ali que é passado na sua vida. 7 dias, muitas vezes, a pessoa, né, eu fiquei lembrando em casa, disse assim, meu Deus, uma pessoa que passa um tempo no hospital, como é que ele fica? Eu quero ir para casa. Eu quero ir para casa. Eu quero ficar aqui mais tempo não. O desejo, mesmo que a pessoa não tenha nem terminado o medicamento, terminado aquele negócio ali, mas ele quer ir para casa. Ele não quer passar mais pelas coisas. Então, irmãos, passar 7 dias de volta a uma cabana, mas tem um significado para a nossa vida. Sim, tem um significado sim para a nossa vida. Por isso que eu disse aqui, querido, se você está vivendo um novo, você não consegue se acostumar com o passado e nem voltar para ele. Você está entendendo ou não? 7 dias pode gerar na pessoa uma insatisfação pelo passado. Você começa a lembrar do passado e diz assim, não, eu não quero viver, eu quero voltar. Eu quero ficar aqui, eu quero ficar na minha casa, eu quero ir para a minha casa. Você só tem satisfação no passado se você nunca viveu o novo de Deus. Você só tem satisfação no passado se você nunca viveu o novo de Deus. Diga assim comigo, eu vou ter satisfação no presente, porque o passado vai ficar no passado. No nome de Jesus. Amém? Irmãos, a proposta de tabernáculo é te manter posicionado. Você está entendendo como é que é? É te manter posicionado. É te manter firme em Deus. Você se posicionando em todo tempo. Irmão, veja aqui um detalhe importante. Eram 7 dias, lembrando do tempo em que viveram no deserto, queridos. Morando em cabanas, mas não com dor ou choramingando, mas celebrando com festas. Eram 7 dias, não dizendo assim, ah, meu Deus, eu vivi assim, não, mas eu era assim, ó céus, né, ó vida, né, ó azar, ó coisa ruim. Não, eram 7 dias de festa. É uma coisa meio estranha, não é isso? Passar 7 dias dentro de uma cabana, lembrando, né, coisas do passado tal, mas fazendo festa. Oxe, que coisa estranha, não é? Terceira coisa que eu quero que você entenda aqui, tabernáculo nos faz ser pessoas cheias de gratidão. Você está entendendo? Cheia de gratidão. Tabernáculo nos faz isso, querido. Por isso a festa dos tabernáculos, por isso que ao passarem 7 dias morando em cabanas, eram também 7 dias de celebração. 7 dias de festa. Irmão, parece um pouco contraditório. Como você pode lembrar do passado fazendo festa? Por isso que eu disse, irmãos, quem está vivendo o novo de Deus, não vive do passado, vive o presente, sim, queridos. Mas, irmãos, entenda, por favor, aqui comigo, queridos, entenda, por favor, por quê? Por quê? Lembrar do passado fazendo festa. Por que isso? Lembrar do passado fazendo festa. Viver fora do conforto da sua casa fazendo festa. Por que isso? Você pode pensar aqui comigo. Sabe por quê, queridos? Porque você não está vivendo mais o passado, você está lembrando com gratidão. Por isso que você faz festa. Você não está mais lembrando com tristeza, choramingando, mas você está lembrando com gratidão. Por isso você faz festa. Por isso você se alegra. Por isso que nossa igreja é uma igreja alegre. Sim, é uma igreja alegre. Todos os pastores, se um dia pregaram aqui e depois conversam comigo, rapaz, a igreja é bem alegre, né? Eu disse, pois é. Porque a gente pode até passar alguma dificuldade do passado na nossa vida, mas a gente não deixa de celebrar, amém? A gente não deixa de festejar. Sabe por quê, queridos? Porque eu creio que nós olhamos para o nosso passado e trazemos hoje, sabe o que, Senhor? Eu era, mas hoje eu sou teu filho.
Eu era, mas eu sou a nova pessoa que o Senhor fez na minha vida. Então por isso nós lembramos com festa, irmãos. Por isso nós lembramos com gratidão. Está entendendo? Então assim, por isso a festa. Porque eu creio que já estava na mente de Deus dizer assim: vocês têm que fazer festa nesse dia. Porque eu não quero ninguém aqui churumingando, não. Eu quero que vocês lembrem daquele passado, porque era uma forma simbólica de dizer assim: olha, um dia eu estava ali, um dia eu estava ali. Um dia você precisa dizer para os seus filhos assim: olha, eu fui assim, mas hoje eu sou assim. Deixa eu fazer uma pergunta aqui para os pais. Será que você pode dizer para o seu filho: filho, um dia eu fui assim, mas um dia eu estou assim? Você poderia dar esse exemplo para o seu filho ou para a sua filha, dizendo para ele: eu era assim, hoje eu sou assim. E você pode celebrar com ele com gratidão aquilo que Deus fez na sua vida. Eu preciso e você precisa celebrar com o seu filho, ou seja, eu celebrar com o meu filho, com minha filha, aquilo que Deus fez na minha vida. Você precisa celebrar com seu filho aquilo que Deus fez na sua vida. Todas as vezes, querido, que você senta na mesa, que seu filho vê você comendo com ele, seu filho vê você brincando com ele na mesa, ele vai ver que você é uma nova pessoa. E aí você pode contar uma história para ele. Você pode dizer algo para ele: eu era assim. Ah, pastor, mas é difícil comer. Não, não é difícil não, é só você armar uma estratégia. Sabe por quê, queridos? Porque hoje a gente está vivendo uma geração que filhos não pedem mais bênção ao pai. Porque a gente até permite que eles vivam assim. Vai chegar um tempo, queridos, que espero que não chegue no nome de Jesus e a gente lute por isso como igreja. Que a gente não precise mais dizer assim: filho, pede a bênção ao pai ou à mãe. E ele vai pedir, sem precisar de você dizer isso para ele. Que parece que ficou meio chato, meio cafona dizer assim: bença pai, bença mãe. Para algumas pessoas, para alguns jovens, para alguns filhos. Mas interessante que na casa dos avós diz bença avô, né, pastor Jefferson? Bença avô, bença avó, né? Parece na casa dos avós, não é não? Parece na casa dos avós, pede a benção avô, pai, né? Não é não? Eu já vi isso acontecer. Né, Wellington? E a gente precisa, queridos, hoje, gerar nos nossos filhos algo diferente. Precisamos entender, queridos, que amanhã, quem é solteiro vai casar, no futuro vai casar. E você precisa entender que você que gera aquele filho da próxima geração precisa lembrar para ele quem você foi, quem você é em Deus. Você não pode dizer quem você é em Deus se não houve mudança na sua vida. Você só pode dizer quem você é em Deus para seus filhos se houve mudança na sua vida. Ontem eu estava conversando aqui, até que eu dei um golinho de ministração aqui ontem, foi bom que só. Algumas pessoas também, alguns jovens falaram, cantaram, ministraram, talentos novos aqui que eu vi aparecendo, coisa linda, né? Mas eu estava dizendo para eles assim: se eu pudesse, eu abraçava muitos. Eu dava abraço em todo mundo, me dava um cheiro na cabeça. Sabe por quê, queridos? Porque eu nunca tive isso na minha vida. Eu disse para eles: eu nunca tive. Meu pai cheirou minha cabeça, minha mãe cheirou minha cabeça. No dia, interessante, que no dia que minha mãe ela me abraçou, né, para dar um cheiro em mim, eu fiquei meio repugnado, não sei porquê. Depois eu descobri porquê. Porque eu nunca tive aquilo. Eu achava estranho aquilo. Eu nunca tive. E principalmente do meu pai. Então assim, por que o abraço? Porque eu sei que muitos precisam de um abraço. Precisa de um cheiro na cabeça muitas vezes. De pessoas sinceras, viu? Falando de mim só não, estou falando de todos. De pessoas sinceras. Então nós precisamos transferir uma história diferente na vida dos nossos filhos. Uma vez um certo pai,
Ele errou com o filho pequeno. E ele foi ao filho e pediu perdão ao filho. Aí, uma outra pessoa que estava perto dele disse assim: por que tu pede perdão? Um menino desse tamanho não sabe nem o que tu estás dizendo. Aí o pai disse assim: ele pode não saber agora, mas no futuro ele vai saber. Na vida espiritual dele ele vai saber. No inconsciente dele, um dia ele vai lembrar que o dia o pai fez isso com ele. O problema é que a gente não sabe fazer isso, né, muitas vezes. Uma vez um irmão chegou para mim e disse assim: pastor, perguntando sobre a história, né, que Jesus Cristo trouxe as crianças, disse: não impeçais, porque das tais é o reino de Deus, tal. Pastor, o que significa isso aqui? Eu expliquei para ele a questão da criança, né, que ela só assume responsabilidade em Israel acima dos 33 anos. Falei também a história das mulheres. E as crianças não eram tão vistas assim. Jesus disse: vim, mas por que das tais é o reino de Deus? Mas depois ele conclui dizendo assim: e se você não se fizer como uma dessas crianças, você não pode entrar no reino de Deus. É interessante isso aí, queridos, que a gente começa a olhar para nós adultos e a gente começa a perceber que a gente ficou tão grosso na sensibilidade. A gente deixou de ser sensível. A gente deixou de ser criança. Por que a gente deixou de ser criança? Porque a gente não perdoa fácil. Criança perdoa fácil, daqui a pouco está brincando com outra criança. Não é verdade? A gente se tornou, sabe o quê? Nós nos tornamos, sabe o quê? Arrogantes. Se você tocou, você começa a dizer tanta coisa ruim, meu Deus. Porque a gente cresceu, a gente ficou grande, a gente ficou orgulhoso, a gente ficou tão arrogante, a gente ficou tão metódico, engessado, parecendo uma pessoa cheia de gesso branco no corpo, que ninguém pode mais nem brincar. E interessante, queridos, que tem muitos jovens, quase velhos, né? Que tudo leva a sério, tudo fica... Meu filho, quando Jesus disse isso, querido, que a gente precisa ser como criança mesmo. Inocência. Aí tem gente que olha maldade em tudo, olha para uma pessoa, está vendo maldade, olha para você, está vendo maldade. Criança não é assim, criança vem, sai correndo, brinca, está nem aí para nada. Mas a gente vê maldade em tudo, a gente olha para as coisas com maldade, a gente olha para os outros com maldade, a gente olha para o que o outro tem com maldade, nós olhamos para as pessoas assim. Por isso que Jesus disse: não impeçais, porque das tais é o reino de Deus. A gente precisa mudar uma geração, queridos. Deus nos chama para mudar uma geração. E a gente está pouco se importando com essa geração que está chegando aí. A gente quer ir trabalhar, a gente quer voltar para casa cansado do trabalho, a gente quer assistir televisão, a gente quer assistir Netflix, a gente quer assistir tanta coisa. E há um bocado de Sky, um bocado desses negócios aí, a gente quer assistir esses negócios, está nem aí para nada. E a gente vê uma geração se perdendo, de jovens se envolvendo com drogas, de crianças sendo aliciadas, sabe aonde? Na própria escola. Os caras não estão nem aí se é teu filho, se é meu filho, se é o filho do teu vizinho, não, está nem aí. Ele quer vender a droga dele, ele quer envolver mais pessoas com droga. A gente muitas vezes não está nem aí, a gente quer saber muitas coisas das nossas coisas, muitas vezes das nossas coisas. A gente está nem aí, muitas vezes. A gente precisa começar a olhar para essa geração. A gente precisa começar a contar para essa geração o que Deus fez nas nossas vidas. A gente precisa começar a se posicionar, não só por mim, por você no caso, mas pelos seus filhos. Pelos seus filhos, pelas suas filhas, pelas pessoas que estão ao seu redor. Se posicionar não só orando, mas fazendo alguma coisa também. Por isso que Deus disse: você precisa sentar com seus filhos, você precisa ir para uma tenda, para uma cabana, você precisa entrar lá, você precisa não só entrar lá, mas você precisa comer lá 7 dias. Você não pode voltar, é um decreto perpétuo, eram as 3 festas mais importantes, e uma dessas era tabernáculo. Porque você entrava lá com seu filho, você ia contar para ele, se você não contasse, ele ia perguntar: pai, para que isso aqui, pai? Eu não estou entendendo. Ele ia dizer: porque um dia a nossa família saiu do Egito, peregrinou pelo deserto, e no deserto Deus nos alimentou,
E no deserto Deus fez milagre. E um dia a gente teve que fazer lá uma cabana no deserto e ficar lá passando o tempo naquele lugar. E a gente pôde escutar Deus, experimentar Deus e sentir Deus e ver Ele fazendo milagre que a gente precisava naquela hora, era fome. Deus estava lá saciando nossa fome. E eles começavam a contar isso para os seus filhos. Ah, pai, entendi. Filho, quando eu morrer, faz isso também com teus filhos. Filho, quando eu me for, faz isso também com teus filhos. Apresenta para eles tabernáculo também, porque tabernáculo não é só uma festa, mas sim manter um posicionamento na nossa vida, amém? É se manter posicionado naquilo que nós vivemos. Mas hoje, pastor, hoje eu ainda estou assim. Será que você está sendo nova criatura mesmo? Será que você está vivendo o que 2 Coríntios 5,17 diz? Que eu sou nova criatura? Que você é nova criatura? O que é que você pode dizer para o seu filho? Que você é nova criatura? Irmãos, tem muita gente ainda vivendo passado, coisas do passado, ainda no deserto, ainda assim no deserto, ainda assim naquelas cabanas. Sabe por quê? Porque nunca se posicionou na vida. Nunca se posicionou na vida. Está vivendo em cabanas ainda. Olha, não diga que você nunca foi alertado. Não diga que você nunca escutou. Não, nunca diga isso. Você já escutou, você sabe, você pode se posicionar. Pastor, hoje, não, é hoje. Deus que falou, fala hoje para você, é hoje. Se posicionar é para hoje, não é para amanhã não. Amém? A quarta coisa, ele vem tabernacular entre os seus. Ele vem quando ele manda tabernacular. Ele vem conosco. Ele passa a viver no nosso meio. Ele passa a nos constranger com o seu espírito. E a gente começa a perceber a presença dele nas nossas vidas. Irmãos, quando você se prepara para o tabernáculo, você diz: Senhor, eu quero viver os teus decretos. Senhor, por mais que muitas vezes seja doloroso passar uns 7 dias, ou relembrar o passado, mas eu quero viver os teus decretos na minha vida. Você está entendendo ou não? Yes ou no? Irmãos, por mais que Ele esteja em nós, Ele precisa mudar as coisas de lugar, sim ou não? Quando Ele tem a liberdade de mudar as coisas de lugar, você passa a fazer as coisas que Ele manda. Você está entendendo? Irmãos, como Deus pode mudar as coisas de lugar se você não permite que Ele mude? Ou você não faz o que Ele manda fazer? Se você não lê a Bíblia, lógico que você não vai saber o que é que Ele manda fazer. Se você não conhece a palavra, lógico que você não vai saber o que Ele manda fazer. Mas se Ele está em você, Ele precisa mudar as coisas de lugar na sua vida, amém? Ele precisa mudar as coisas de lugar. Irmãos, quando Ele tem liberdade de mudar as coisas de lugar, você passa a fazer as coisas que Ele manda, sim. Como alguém muito especial mora em você e você não permite que Ele mude as coisas de lugar. Como alguém tão importante que é para você e para mim e Ele não pode mudar as coisas de lugar. Tabernáculo, queridos, é para nos fazer lembrar do passado, mas no presente mudar as coisas de lugar. Se posicionando, dizendo assim: não vou mais viver assim. Hoje eu vou viver diferente. Você decide, é você que decide. Deus só quer que você abra o seu coração e permita que Ele mude ou mostre a direção para você. Amém, queridos? Irmãos, não é estranho dizermos que Ele mora em mim e Ele não pode mudar nada? Não é estranho dizer isso, né? Que Deus está aqui, que Deus está em mim, mas Ele não pode mudar nada. Ou eu estou fazendo de conta que Ele mora, ou na verdade, Ele não mora não. Porque se Ele é tão especial para mim, Ele é tão importante para mim, e eu sei que Ele está em mim, Ele precisa mudar as coisas de lugar.
Então é estranho isso, queridos. Dizer que ele está na igreja, dizer que ele está em mim, mas ele não pode fazer nada. Estático. Não pode fazer nada. Não, tem que ter desse jeito, tem que ser desse jeito, tal. Porque tem gente que até manda em Deus, e Deus, o senhor não pode agora não, Senhor. Não, o senhor não pode não. É desse jeito aqui, Senhor, não pode não. Isso é fora do comum, queridos. Dizer que ele está em mim, ele está em você, querido, ele está na igreja, e ele não poder fazer nada em você. Isso é estranho. Por isso, tabernáculo é a casa preparada para a presença dele, amém? Onde ele pode fazer você lembrar do futuro sem dor, sem choramingar, sem chorar. E você pode hoje se posicionar celebrando com gratidão o que ele fez na sua vida. E eu faço uma pergunta: ele fez algo na sua vida diferente? Ele mudou algo na sua vida? Se ele mudou, você tem que celebrar, querido. Se ele não mudou, é porque ainda tu não se posicionou. Não se posicionou ainda. Então você precisa se posicionar, amém? Jesus participou da festa dos tabernáculos. Por isso que ele chegou a dizer: dentro de vocês fluirá um rio de água viva. Jesus estava na festa dos tabernáculos. João 14, 23, veja o que Jesus diz. João 14, 23. Diz assim, olha: Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele. Mas você precisa guardar o mandamento dele. Você precisa guardar o que ele manda guardar. Ele diz que virá para você e fará em você morada. Ou seja, não é mais agora um tabernáculo feito no deserto, mas você agora é o tabernáculo de Deus. Você agora é o lugar onde ele faz morada em você. Amém, queridos? Então, o fato dele estar conosco nos faz celebrar, porque não é uma celebração das dores, amém? Não é uma celebração das dores. No entanto, é uma celebração da alegria na presença dele, do posicionamento, da gratidão, da salvação, da renovação, da santificação da vida dele em nós. Então, por isso, ele passa a habitar em nós, ele vem habitar em nós. Eu posso sim lembrar do passado, mas disse: eu fui, mas agora eu não sou. Eu agora sou nova criatura. Eu vivo o novo de Deus na minha vida. Você está entendendo? Você precisa viver o novo de Deus na sua vida, mas você precisa entender que você precisa se posicionar. É se posicionando, meu filho. Pastor, como é que eu me posiciono? Deixa eu dizer uma coisa bem séria para você. Se você está com preguiça de trabalhar, se posicione. Se você está com preguiça de liderar a célula, pastor, eu tenho medo, lidere. Isso é posicionar. Se você tem medo de falar do evangelho para alguém, se posicione, fale. Se você tem medo de cantar, cante. Se você tem medo de dançar para o Senhor, dance. Se você tem vergonha, acaba a vergonha e se posicione. O que Deus quer, querida, é que você se posicione. Porque quem te vê não pode te ver como antes. Quem tem que te ver como Deus te vê. E como Deus te vê não é como uma velha pessoa que vive em um deserto, que vive ainda em cabanas, mas Ele precisa te ver, sabe como? Como uma pessoa que saiu do deserto, que está vivendo o novo dele. Mas ninguém vai sair do deserto sem se posicionar, não, querido. Ninguém vai sair do deserto sem se posicionar, não. Você precisa se posicionar. Se o povo achasse, dissesse assim: ó Deus, está difícil, ó azar, ó isso, ó aquilo outro, eles continuavam no deserto. Mas sabe qual foi a ordem de Deus? Levanta acampamento, marche. Foi isso que Deus disse. Desfaz tabernáculo agora. Levanta, marcha. Deus manda você se posicionar, filho, filha. O problema é que o mundo
faz muita gente se acostumar com coisas que Deus não gosta, né? Mas Deus quer que você se acostume com coisas que Ele gosta. Com coisas que Ele gosta, que Ele tem prazer. Você precisa se posicionar. Se você está lembrando do seu passado com dor, você não foi transformado. Sua vida não foi transformada. Mas se você está se posicionando, você nunca vai mais lembrar do seu passado com dor, com tristeza. Precisamos relembrar, mas com celebrações. Senhor, eu estava lá, Senhor Deus. Eu saí do Egito, não quero mais voltar. Senhor, eu passei pelo deserto, não quero mais voltar, não quero mais repetir isso na minha vida. Quero viver, Senhor Deus, uma festa, quero ver gratidão na minha vida. Se posicionar. Hoje é a palavra para você. É a palavra para essa igreja. Se posicione. Se posicione, se posicione, se posicione no nome de Jesus. Se posicione no nome de Jesus. Você precisa viver tabernáculo na sua vida, mas se posicionando. Vai viver assim? Se posicionando. Ou vai olhar para o passado? E outra coisa, querido. Se você se junta com pessoas que querem viver no deserto, no passado, você vai se tornar como ele é. Mas se você se junta com pessoas que acreditam que Deus pode fazer algo diferente na sua vida, então você vai sempre se posicionar também com essas pessoas.